Hoje é o aniversário de 7 anos do consultório. Quem me conhece sabe que todos os anos eu gosto de fazer algum tipo de comemoração, por mais simples que seja. Geralmente um bolo com os pacientes que estão marcados naquele dia mesmo. Esse ano, infelizmente, a gente não consegue fazer uma comemoração em que pessoas venham aqui comemorar comigo por mais esse ano, vencido, por mais esse ano de confiança das pessoas no nosso trabalho. Então eu resolvi fazer uma comemoração virtual para a data não passar em branco. Eu pedi que as pessoas que me acompanham no Instagram mandassem perguntas sobre a história do consultório, curiosidades que a gente viveu durante esse tempo, e eu vou responder 7 delas agora aqui para vocês. Bom, pessoal, eu não imaginava que seriam tantas perguntas. Como foram muitas, eu vou escolher só 7. A gente colocou aqui, todas estão escritas aqui. E a gente vai escolher 7 para responder, porque senão o vídeo vai ficar imenso, tá bom? Então vou responder a primeira aqui, vamos lá, vamos ver o que vai sair. Algum paciente seu virou amigo pessoal? A pergunta da minha colega lá de Queimados, Davilin Christi, doutora Davilin. Sim, vários pacientes viraram amigos. Alguns não tão próximos, não tão íntimos, mas outros eu mantive uma amizade e venho aqui sempre fazer retornos, né? Mas eu sou aberto a fazer amizade com todos os pacientes que vêm aqui. Se o paciente dá essa liberdade para a gente criar um vínculo maior do que aquele apenas paciente-dentista, eu estou aberto para isso, porque acho muito ruim a pessoa sentar, abrir a boca, a gente fazer um procedimento, a pessoa ir embora, uma coisa mecânica, eu não gosto. Eu reservo um tempo para quando o paciente vem, a gente bater um papo, né? As consultas não são tão curtinhas, justamente para isso, para que haja um vínculo, porque eu gosto, eu não consigo trabalhar de maneira diferente. Então a resposta é sim, já virou sim. Vamos para a segunda. Você tem algum ritual, mania, quando chega no consultório antes de atender? Pergunta da minha paciente Caroline Minto, minha paciente atleta. Parece até cantor para entrar no palco, né? Mas não tem nenhuma mania. Eu gosto, na verdade, de chegar sempre antes do paciente. Quando nós começamos o dia, se o paciente está marcado, exemplo, às 8, eu gosto de estar aqui às 7h30. Eu não chego atrasado, não gosto de chegar em cima, eu gosto de estar esperando o paciente para quando ele chegar. Quando ele chega, eu já dei uma olhada na ficha, já sei o que eu vou fazer, principalmente os pacientes de ortodontia que seguem uma sequência, então eu já estudei o que vai ser feito naquele dia, porque eu já tenho as anotações. Então eu tenho essa mania de chegar cedo no consultório, eu gosto de estar aqui sempre antes do paciente chegar. Pode ser considerado uma mania, mas não tem nenhum ritual, não. Vamos para a próxima. Qual foi o fato, acontecimento ou momento mais inusitado que já passou? Pergunta do Felipe Careles, de Vassouras, Rio. O mais inusitado? Olha, eu vou contar de um aperto que eu passei há um tempo atrás. Isso já deve ter uns 4 anos, mais ou menos. Eu estava atendendo uma paciente de ortodontia e começou uma chuva muito forte aqui na minha cidade. Muito, muito forte. Temporal mesmo. E aí da cadeira de onde eu atendo, a gente consegue ver a janela e a gente vendo aquela chuva de lascar. Eu e a paciente, a gente conversando, né? Nossa, que chuva bonita, que chuva gostosa. E de repente a gente ouviu um barulho como se fosse um barulho de um chuveiro dentro do consultório. O barulho de um chuveiro ligado. E a gente falou assim, tá estranho esse barulho, né? Aquilo me despertou a atenção, eu resolvi levantar para conferir o que era. Quando eu abri a porta do banheiro do consultório, o rebaixamento de gesso do banheiro tinha todo cedido com aquela chuva e estava chovendo dentro do consultório inteiro. Chovendo, assim, não tinha o que fazer, porque enquanto não parasse aquela chuva, não parava de molhar o consultório. O meu consultório inundou isso aqui. E a paciente lá sentada. E o que faz nessa hora, né, gente? Só ora. E a gente riu da situação, esperou a chuva passar e depois foi procurar saber o que estava acontecendo. E a gente descobriu que a chuva muito forte quebrou um galho de uma árvore, o galho quebrou o telhado, que quebrou a calha, enfim, que acabou tendo vazamento de água e que quebrou o rebaixamento de gesso e depois a gente acertou tudo. Mas na hora foi um susto e foi inusitado, né? Acho que tem outros, mas eu vou ficar com esse aqui agora. Acho que é a quarta, né?
Quando você montou o seu consultório, como foi em questão de pacientes? Pergunta da Beatriz Levado. Acho que ela quis perguntar como foi para eu ter pacientes. Bom, é difícil, porque quando eu montei o meu consultório, eu tinha 3 anos mais ou menos de profissão, então eu já atendia em algumas outras clínicas, alguns outros lugares. Surgiu a vontade de abrir o meu. Apesar de estar trabalhando, eu não tinha um conhecido dentista, alguém que me apadrinhasse. Foi luta mesmo de tentar chamar os pacientes para o meu consultório de alguma forma e que me conhecessem de alguma maneira. Eu abri consultório, numa semana eu tinha, numa semana inteira, 6 pacientes para atender. É difícil mesmo no início, né? Quando as pessoas ainda não te conhecem. A ideia que eu tive na época, que me surgiu, foi de montar uma palestra sobre saúde bucal. E era uma palestra que tinha umas curiosidades, uma coisa mais interessante, que prendesse mais a atenção das pessoas. E comecei a pedir para dar palestra em tudo quanto é lugar que eu pudesse. Então eu dei palestra em igreja, eu dei palestra em empresa de mármore, eu dei palestra no presídio. Eu fiz de tudo para poder fazer com que as pessoas me conhecessem, né? Através das palestras. E aí, quem sabe, me procurasse. No final das palestras eu colocava o telefone. Eu fiz isso bastante no primeiro ano, mais ou menos assim, do consultório. E foi aquela coisa, né? É claro que as pessoas te procuram a partir do momento em que um paciente vem, gosta do seu trabalho, indica para a família, para outros amigos. E aos pouquinhos a coisa foi acontecendo, mas o início foi mais ou menos assim. Quinta pergunta. Vou pegar do fundinho aqui. Algum paciente já deu crise de riso na cadeira durante o atendimento? Pergunta da Roberta Zani. Olha, Roberta, tanto o paciente quanto eu. Sabe aquela velha história que todo mundo fala? Que o dentista gosta de perguntar as coisas para o paciente enquanto ele está com a boca aberta? Eu sou assim. Mas, gente, vocês têm que entender que a gente entende o que o paciente fala. E outra, às vezes a gente faz pergunta em que o paciente consegue responder com Então, eu não gosto que fique aquele silêncio mortal. Então, às vezes eu estou conversando, batendo um papo com o paciente mesmo durante o atendimento e ele está escutando, né? E já aconteceu sim de eu contar alguma coisa que o paciente achou graça na hora, morreu de rir. Inclusive, recentemente, eu estava fazendo um clareamento de consultório na paciente. Ela morreu de rir e eu não sabia o que fazer, porque se o paciente mexer durante o clareamento, para quem não sabe, ele pode se queimar. Então, eu fiquei assim, não, calma, para. E já teve também situações em que eu morri de rir, porque o paciente é engraçado, conta história maluca. É diversão. A gente, quando está trabalhando isso no dia a dia, a gente tem que fazer o nosso dia ficar divertido, né? Então, a gente tem que fazer com que o clima fique descontraído. Mas já aconteceu sim. Como foi o dia da inauguração do consultório? Pergunta do André Rodrigo J. O dia da inauguração do consultório foi um dia normal. A gente não fez nada para inaugurar o consultório de especial. Para quem não sabe, quando eu comecei meu consultório, eu abri junto com uma amiga, a Maria. Mas ela mudou de cidade e hoje não está mais em Cachoeiro. E a gente demorou para conseguir montar tudo. A gente já tinha a sala alugada para poder começar a montar. A gente teve atraso na entrega dos móveis, a gente teve atraso na entrega da cadeira. Como as coisas atrasaram e a gente estava pagando aluguel, querendo trabalhar logo, quando chegou o dia em que a gente podia começar a trabalhar, a gente só fez assim, marca e vamos. Não preparou nada de especial porque a gente estava desesperado para começar a trabalhar logo e começar a produzir, a fazer dinheiro, porque a gente só estava gastando para montar, porque é caro montar um consultório. Então, assim, me arrumei, coloquei uma roupa bonitinha, né? Que é o primeiro dia, eu tenho essa lembrança. E eu lembro que a minha primeira paciente foi a minha tia Fabiola. Mas não teve uma festa, foi um dia normal. A gente atendeu os pacientes daquele dia e pronto. Antes de eu responder a última pergunta, eu vou fazer aqui 3 menções honrosas. Por quê? São perguntas que apareceram lá e que várias pessoas fizeram, que eu nem esperava que tanta gente tivesse curiosidade sobre isso. Mas 3 pessoas perguntaram se algum dia eu já tive dor de barriga durante o atendimento de um paciente. Olha a pergunta do pessoal. Não, nunca aconteceu. Enquanto eu estava atendendo o paciente, não. Nunca precisei finalizar atendimento nenhum por causa de dor de barriga, viu, gente? Outra pergunta que 3 pessoas fizeram também é se já acabou a energia no meio de um atendimento. Olha, nesses 7 anos, por incrível que pareça, graças a Deus não, porque é uma coisa que pode acontecer, né? Enquanto você está atendendo ali, tem uma queda de energia no bairro e tal. Nunca aconteceu, não enquanto eu estivesse atendendo um paciente aqui no consultório. Já aconteceu quando eu estava atendendo em outro lugar, em outra clínica, onde eu presto atendimento. Até postei no Instagram esses dias, quem me segue lá viu. Sabe como que eu terminei o atendimento, gente? Com a lanterninha do celular. Fazer o quê, né? Acontece. E por último, umas
5 pessoas pediram para contar uma história engraçada que tem acontecido no consultório. Várias. Em 7 anos já teve muita coisa engraçada, muito paciente engraçado que passa aqui, faz eu e a Amanda morrer de rir. Mas a mais recente, assim, que a gente riu muito, de chorar, foi que a mãe de um paciente chegou acompanhando o paciente para fazer o atendimento de ortodontia também. E antes do atendimento eu estava sem touca. E ela falou assim, nossa, como você tá diferente, como você tá bonito. Você fez umas luzes, né, no cabelo. Quando eu fui entender o que ela estava falando dos meus cabelos brancos. E ela achou que os meus cabelos brancos eram luzes. A gente riu muito na hora dessa situação. Vamos então para a última pergunta agora. A 7. Vou escolher bem do fundinho também, porque é a última. O que você aconselha para quem está começando? Pergunta do perfil Coroas de Sara, que é da minha prima Camila. Nossa, olha, muito planejamento, principalmente financeiro, porque você vai ter que ter aquele capital para montar o consultório, mas também um capital de giro para se manter ele no início, não é difícil. A gente está vivendo momentos bem difíceis, né? Para quem é dentista, por causa da questão da saúde que a gente está vivendo agora. Para quem empreende, e o dentista é um profissional de saúde que geralmente empreende, porque manter um consultório é um empreendimento. Aconselho que você tenha uma noçãozinha de administração, além de ter o conhecimento para praticar nos atendimentos, você tem que ter um certo conhecimento para administrar um consultório financeiramente, né? E olha, muita disposição. Não pode ser preguiçoso não, porque dá trabalho manter o consultório, principalmente para quem está começando. Tem muita força de vontade, muita dedicação e fé em Deus. Porque se for para ser, Deus vai abençoar, vai abrir as portas e tudo vai acontecer. Eu acho que isso é o principal, é você parar e analisar e sentir no coração que é a vontade de Deus você fazer aquilo ali. Porque se for da vontade dele, as portas se abrem. Se não for, alguma outra coisa vai acontecer na sua vida, você vai trabalhar em outro lugar que não seja o seu consultório. Enfim, as coisas acontecem para cada um conforme a vontade de Deus. Eu acredito nisso, mas acho que as dicas são essas. Bom, gente, essas foram as 7 perguntinhas que a gente selecionou. Deu até mais de 7, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A partir de agora eu pretendo fazer mais alguns aqui. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte desses 7 anos aqui do consultório, ou porque deram força, ou porque vieram aqui, confiaram no meu trabalho, amigos, família, os pacientes, né? Eu lembro que quando eu abri o consultório, quando eu estava nesse processo de abrir, né, até correr atrás de tudo, que até que você encomende o equipamento, a cadeira demora 2 meses para chegar, então é um processo, né? Mas eu lembro de várias pessoas, assim, que falavam, estamos orando por você, estou orando por você, vai dar tudo certo. Eu agradeço de coração essas pessoas, sei que muitas ainda oram por mim até hoje, porque são fundamentais, né, pra gente se manter de pé em meio a todas essas dificuldades. Agradeço de coração, assim, eu amo estar aqui no consultório e cada ano que se passa vai se confirmando no meu coração que é a vontade de Deus que eu esteja aqui realmente, prestando esse serviço às pessoas. A gente sabe que a odontologia passa pela autoestima, pela saúde, pelo bem-estar, uma série de campos da vida da pessoa. Então a gente espera que prestando esse serviço, a gente esteja transformando a vida da pessoa de alguma maneira e que ela saia daqui melhor do que ela chegou. É a minha intenção sempre nesses 7 anos. Muito obrigado, estou muito feliz. Espero que na próxima comemoração possamos estar aqui juntos, possa ter gente aqui, ter calor humano, que é o que a gente está sentindo muita falta, né, nesses dias. E é isso. Tchau, tchau.